aqui só foi para a gente ter uma ideia do tipo de interação gravitacional, dos tipos de interações fundamentais que existem. E antes de encerrar essa parte, vale a pena mencionar que a mais fraca de todas elas é a interação gravitacional. Então, se a gente fizer um exemplo simples, se por exemplo a gente imaginar dois prótons, cargas positivas, né, interagindo entre si, e a gente fizer a razão da força gravitacional, interação de massa então desses prótons, tá bom? Pela força coulombiana, a gente vai ver que, como ambas dependem do inverso do quadrado da distância, 1 sobre r quadrado, a mesma dependência com a distância para a força gravitacional e aquela para a força elétrica, a diferença é que no caso da força elétrica aparece uma constante elétrica, né? E as forças podem ser repulsivas ou atrativas a depender dos sinais das cargas, mas a dependência funcional é a mesma, 1 sobre o inverso da distância ao quadrado. Então, se a gente fizer a razão pensando em 2 coulomb, essa razão aqui, ó, ela é da ordem de 10 a menos 36. Ou seja, olha a ordem de grandeza, de diferença de grandeza que a gente tem da força gravitacional e a força coulombiana. Então, a força gravitacional ela é a menor de todas elas. Tá? Eu não sei se algum de vocês já parou para pensar, mas se a força gravitacional é bem menor do que a coulombiana, por que quando a gente está estudando interação planetária, né, movimento de corpos, por que a gente não considera a força elétrica e considera a força gravitacional? Pensem nisso aí, tá bom? Bom, eu vou parar nessa parte de interação fundamental e a gente vou fechar o parênteses aqui e vamos dar continuidade ao curso, tá bom? Bom, dando continuidade, eu vou falar, a gente vai falar um pouco mais de força gravitacional, para ficar claro alguns aspectos que muitas vezes passam despercebidos por nós. Bom, como só um alerta, como referência eu tenho usado o livro Física para Cientistas e Engenheiros do Paul Tipler, tá bom? Então quem quiser dar uma olhada na referência vale a pena. Eu gosto que tem uma infinidade de referências aí que vocês podem se guiar, mas para as notas de aula eu utilizo o Tipler, tá bom? Bom, a força gravitacional, o modo da força gravitacional descrita por Newton, tem essa expressão aqui. É uma constante de gravitação universal, G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado sobre quilograma quadrado. A unidade tem que ser essa, para a gente ter uma relação Newton para Newton dos dois lados da equação aqui, tá bom? E nessa equação a gente percebe então que como um corpo enxerga o outro, como esse corpo aqui localizado na posição R1 enxerga o corpo aqui na posição R2. A forma com que eles enxergam tem a ver com a quantidade de matéria de cada um deles, tá bom? E essa intensidade tem a ver com o inverso da distância entre eles. Tá? Pelo fato de essa interação estar associada à quantidade de matéria de cada um deles, muitas vezes é comum a gente ter um outro índice nessa equação aqui, ó. Além do 1, tem um G. Além do 2 aqui, ó, tem um G. É a massa do corpo 1 e ele não é qualquer massa, é a massa gravitacional. É a massa do corpo 2 e não é qualquer massa, é a massa gravitacional, tá bom? Então, a gente diz que massa gravitacional é aquela massa que aparece em interações gravitacionais. Uma observação que também é relevante, essa interação gravitacional, ela só é perceptível quando um dos corpos tem dimensão astronômica. Eu já comentei isso em algum outro momento, mas vale a pena reforçar aqui. Qualquer um de nós exerce uma força de atração sobre qualquer outro corpo massivo. Só que essa força é imperceptível. As forças gravitacionais só são perceptíveis quando um dos corpos, pelo menos,
tem dimensão astronômica, como é o caso da Terra. A gente percebe a atração da Terra sobre a gente pula, ela atrai a gente de volta, ela está atraindo o tempo todo. Se eu jogo um giz, esse giz está sujeito a essa atração gravitacional o tempo todo. Tá bom? Mesmo não tendo contato também, né? Mas essa interação entre o giz e a Terra é relevante. Ao ponto que, ao passo que a interação entre o giz e a minha pessoa é irrelevante. Então, quando a gente vai resolver problemas de dinâmica, igual aquele exemplo que a gente resolveu no encontro passado, de um bloco, uma superfície sujeita a uma força F, eu não considerei a força que a Lua estava exercendo sobre aquele bloco, eu não considerei a força que o Sol ou qualquer outro planeta estava exercendo sobre aquele bloco. E por que eu não considerei isso? Porque a da Terra é o corpo de massa astronômica que apresenta uma força de magnitude relevante aqui. Devido à distância dos outros corpos, mesmo eles possuindo uma massa relevante, uma massa gravitacional relevante, a distância é muito grande para considerar. Mas, mesmo os corpos aqui ao redor, a massa deles é muito pequenininha para eu considerar, então eu só considerei a da Terra. Agora, para a gente perceber, quando a gente está falando, por exemplo, de um fenômeno de maré, a maior parte, né, da intensidade de fenômeno de maré é devido à atração gravitacional da Lua sobre as marés. Tá bom? Então, você vê que esses efeitos de interação gravitacional é quando a gente está lidando com pelo menos um corpo de massa astronômica. Tá bom? No caso, quando você tiver, em conclusão, quando a gente estiver resolvendo problema de corpos na Terra dinâmica, a gente vai considerar a interação gravitacional da Terra. Tá? E a atração gravitacional é voltada para o centro da Terra. Ligeiramente afastado do centro devido ao movimento de rotação, mas a gente despreza isso, né? Enfim, voltado para o centro da Terra. Mais adiante, nesse encontro, a gente vai descrever, vai modelar a Terra, tá bom? Vai descrever como é que funciona a atração gravitacional da Terra. Mas isso daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui nossa discussão. Vamos fazer passo a passo para a gente entender as coisas. Então a gente entende agora que quando eu vejo M de um jeito, é porque essa quantidade de matéria é aquela que surge na lei da gravitação universal de Newton. Então a gente vai tocar num ponto aqui agora que foi comentado na parte histórica. Eu comentei que aparentemente o Galileu havia deixado cair dois corpos de massas distintas da Torre de Pisa e ter percebido que eles chegam ao mesmo tempo no chão. Tá bom? Se a gente pegar duas folhas, se a gente pegar uma folha de papel, deixa ela aberta, por exemplo, e deixa ela cair, ela vai cair, ela vai gastar um certo tempo, porque por causa da resistência do ar. Mas se amassa a mesma folha, você mantém a quantidade de matéria, amassa a folha e deixa ela cair de novo, deixa cair junto com o giz. A folha aberta junto com o giz, a folha cai depois. Mas quando você amassa a folha, um pedacinho de papel amassado no giz vai cair junto. Então, aparentemente, o Galileu chegou a fazer experiências desse tipo na Torre de Pisa. Aí a gente vai comentar aqui e vai mostrar qual a ideia por detrás desse fenômeno, de os corpos caírem no mesmo tempo, sujeitos à mesma aceleração. Tá? Vale a pena também comentar que na internet tem vídeos fantásticos de experimentos feitos sobre queda livre, aí, onde eles têm locais gigantes, eles lacram, tiram o ar daquele local e deixam pena cair, objetos caírem em massas distintas, e você vê com perfeição esses objetos caindo juntos. Procurem no Google aí que vocês vão achar vídeos incríveis na internet, tá bom? Então, quando a gente olha, voltando aqui para o nosso assunto, quando a gente olha seguindo a lei de Newton, vou pegar só em módulo agora, porque eu não vou me preocupar com a parte vetorial, vou só trabalhar em uma dimensão, que é da Newton, tá bom? Força resultante, massa vezes aceleração, a força que aparece, a equação de Newton está associada à massa inicial, tá bom? E a força gravitacional é G M1 M2 sobre R quadrado, tá bom? É o módulo. Então imagine que você esteja analisando um objeto que está dentro de uma caixa preta. Tem um objeto dentro de uma caixa preta e você está lá também dentro dessa caixa preta. E essa caixa preta está sujeita a uma aceleração A, tá bom?
Tem um sujeito chamado Einstein, ele fez um experimento, que esse experimento recebeu o nome de princípio da equivalência. Então, no princípio da equivalência, o Einstein pensou em um observador dentro de uma caixa preta sujeito a uma aceleração A. E se ele está dentro dessa caixa preta, não tem como ele ver lá do lado de fora. Tá bom? Então, o princípio da equivalência diz que, se ele não consegue ver lá fora, ele está sujeito à aceleração A, não há experimento nenhum que esse observador dentro dessa caixa possa fazer que faça a seguinte distinção. Ou ele está sujeito a uma força F de um agente externo e, no final das contas, se sujeita a essa aceleração A, ou ele está sob um campo gravitacional, caindo no campo gravitacional junto com a caixa preta e acaba sujeitando essa aceleração no campo gravitacional, que é o que tem aquele dado valor. Então, como não tem experimento nenhum, não existe experimento algum que faça distinção entre o primeiro e o segundo caso, então a massa gravitacional tem que ser igual à massa inercial, tá bom? E daí, desse princípio de equivalência, a gente, quando, por exemplo, se você estiver estudando um movimento de queda de corpos, está aqui o piso, tá bom? Está aqui um objeto, ele está caindo. A única força que atua sobre esse corpo é força gravitacional. Então, se nessa equação de lei de Newton, você vem e coloca G M1, a massa do corpo, massa da Terra, gravitacional, massa da Terra, tá? Dividido por R ao quadrado. Esse R ao quadrado aqui é a distância do centro da Terra até a posição do objeto, tá bom? Então, quando a gente faz isso, a gente nessa equação pode tirar o A é igual a G, massa da Terra, massa gravitacional, sobre R ao quadrado, vezes M1, G, MI. Tá bom? A gente faz isso. Devido a essa ideia do experimento pensado do Einstein, o princípio da equivalência, a gente chega e pode cortar massa inercial desse corpo com massa gravitacional. Daí, a aceleração que esse corpo sofre vai ter esse valor aqui, ó, G, massa da Terra sobre a distância ao quadrado, para raios superiores ao raio da Terra. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. O fato é que, nesse lado aqui, ó, não existe nenhuma dependência com a massa do corpo. Então, como a massa inercial é igual à massa gravitacional, eu cancelei essa equação. Então, essa equação passa a ser independente da massa do corpo, ou seja, todos os corpos caem juntos quando sujeitos a um campo gravitacional. Se a massa inercial fosse numericamente diferente da massa gravitacional, corpos cairiam em tempos distintos no campo quando sujeitos a um campo gravitacional, tá bom? Mas, como elas são iguais, eles caem juntos, tá? Bom, dando continuidade aqui, então, a gente falando de força gravitacional, vamos abordar agora a ideia, o teorema das cascas esféricas. Esse teorema foi Newton que escreveu esse teorema, daí a necessidade de desenvolver ferramentas mais avançadas para a época. Eu comentei na parte histórica que Newton foi um dos responsáveis pelo cálculo diferencial integral. Então, Newton precisava de descrever matematicamente esse tipo de problema, por isso o desenvolvimento daquela teoria. Tá? E a ideia aqui é a descrição do campo gravitacional terrestre. O Newton queria modelar o campo gravitacional terrestre, então ele aproximou a Terra de uma esfera homogênea, tá bom? De distribuição de massa homogênea. Distribuição de massa homogênea, quando o corpo tem esse tipo de distribuição de massa, quer dizer que se você pegar um pedacinho qualquer do corpo, de volume desse corpo, ele vai conter a mesma quantidade de matéria que em qualquer outro pedaço do corpo. Diferente, por exemplo, imagine um recipiente cheio de algodão, em alguns pontos pedrinhas, né? Ou pedrinhas quaisquer, tá? Então, se você pega elementos de volume dentro da caixa onde só tem algodão, você tem uma densidade lá, massa sobre volume. Mas se esse seu elemento de volume tem uma pedrinha lá dentro, massa sobre volume ali tem outro valor, né? A densidade é maior. Então esse é um exemplo
esse é um tipo de exemplo onde a densidade do sistema não é constante. O Newton pensou na Terra como uma esfera de massa homogênea, distribuição homogênea de massa. Mas só um alerta, o que a gente vai fazer aqui é válido também para o caso em que as distribuições de massa elas são esfericamente distribuídas, né? Por exemplo, uma distribuição radial, você consegue descrever facilmente também o campo gravitacional, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, a descrição é o seguinte. O Newton imaginou então que a Terra fosse uma esfera maciça e aí ele pegou e dividiu essa esfera maciça em infinidade de cascas esféricas, de raios distintos. Quando você coloca essa infinidade de cascas esféricas, de raios distintos sobreposta, você recupera aí a esfera total, tá bom? E aí o teorema de cascas esféricas diz o seguinte: se você pega uma casca esférica, densidade uniforme, tá bom? E massa total em linha, e coloca um corpo fora dessa casca esférica, um corpo de massa M, pequeno, a segunda lei de Newton diz que força é massa vezes aceleração. A gente já sabe que massa inercial e massa gravitacional tem o mesmo valor, então não vou fazer distinção entre MI e MG, é tudo M aqui, tá bom? E a única força que tem aqui no sistema é gravitacional, então é G, massa do corpo, massa da casca dividido pela distância quadrada. A distância do centro da casca até a massa M, tá bom? Cortei o M aqui, de cada lado, simplifiquei. No final das contas eu tenho a aceleração que esse corpo vai sofrer aqui, ó, em direção à casca esférica. Essa aceleração, no final das contas, se eu estou pensando num planeta, eu chamo isso de aceleração gravitacional, do campo de gravidade do planeta. Então, isso é G_m sobre r ao quadrado. Então, o que diz esse teorema de cascas esféricas para o caso em que a posição da partícula estiver fora da casca? O teorema diz que, quando acontece isso, você pode pensar em toda a massa dessa casca como se estivesse localizada no centro dela, e você está analisando, então, a interação gravitacional entre todo aquele corpo, toda aquela massa centrada no centro da casca e um corpo distante do mesmo valor R, tá bom? Então, daí eu tiro que se R for maior do que o raio da esfera, o campo gravitacional que o corpo vai sofrer é esse aqui, ó, tá? G, M, em módulo, tá bom? Que tem sempre um sinal negativo que é atrativo. E a força gravitacional que o corpo vai sofrer é o produto da massa dele vezes o campo gravitacional. Tá? Bom, a segunda parte do teorema é o seguinte: o Newton conseguiu provar, isso foi demonstrado matematicamente, tá? O Newton demonstrou isso matematicamente. E a segunda parte que ele mostrou é o seguinte: se você tiver um corpo dentro da casca esférica, se essa casca tem distribuição de massa e a distribuição uniforme de massa, a força gravitacional que esse corpo sofre, consequentemente o campo gravitacional, vão ser nulos, tá bom? Então ele não sofre força gravitacional, tá beleza? Então o Newton conseguiu provar isso aí. Esse é conhecido como o teorema das cascas esféricas. Então, baseado nisso, nessas duas situações, a gente consegue descrever o campo gravitacional da Terra pensando nela numa esferinha parada, tá bom? De distribuição de massa homogênea. Bom, então se a gente imaginar a Terra com uma infinidade de cascas esféricas concêntricas, imagina essa figura aqui. Eu fiz as cascas espaçadas, mas não é bem isso. As cascas são coladas uma na outra de forma que uma esfera de massa homogênea é formada, tá bom? O fato é que se a gente subdivide essa esfera em várias cascas esféricas, pense que a gente vai fazer um túnel aqui, ó, até ligando o centro da Terra, da extremidade até de um ponto qualquer aqui fora, até ligando o centro da Terra aqui. Tá? E a gente vai pegar um corpo agora de massa M e vai deixar esse corpo passar aqui por essa primeira esfera. Antes de ele passar por essa primeira casca esférica, eu tenho que todas as cascas esféricas, ele está fora de todas as cascas esféricas. A posição dele, então, é R maior do que o raio de qualquer uma das esferas das cascas.
Então, se você pensar no teorema de Newton, na primeira parte, é como se a massa de todas as cascas estivessem lá no centro, atraindo esse corpo dele naquela mesma distância. Então, o campo gravitacional que ele está sujeito, quando R é maior do que R, é esse aqui, ó. Massa total, G, massa total sobre R ao quadrado. Então, massa total é a massa de todas as cascas aqui, a massa da Terra como um todo, tá bom? Agora, quando esse corpo entra nesse túnel, ele passa dessa primeira casca, essa primeira casca já não exerce força sobre ele, porque ele está numa posição em que a distância dele para o centro é menor que o raio dessa casca. Então, ele não está sofrendo a ação dessa casca. Mas, em contrapartida, ele está sofrendo a ação de todas as cascas internas. Então, o campo gravitacional que ele está sujeito agora é menor do que o raio. O raio, nesse caso, desse raio aqui, é igual a G M' sobre R ao quadrado. Onde M' agora é o raio de todas é o raio extremo aqui, ó, que define essa parte aqui, ó, na iminência de a partícula atingir. Então, se eu calculo a massa de todas essas cascas internas aqui, ó, ela que é responsável, essa massa que é responsável por atrair o corpo. A casca externa já não exerce mais força, tá bom? Então, nesse ponto, o que eu preciso fazer? Eu lanço mão do fato de que a gente assumiu que a densidade do corpo é uniforme, então a massa de toda essa parte aqui dentro, dividido pelo volume de todo ele, é igual à massa total de toda a esfera, dividido pelo volume total da esfera como um todo, essa total aqui. Então, nesse ponto, eu tenho que M' é igual a M total, no caso aqui, se eu estou pensando em termos da Terra, vai ser a massa da Terra vezes V' sobre V. Nesse caso aqui é o volume da Terra, esse V grande aqui, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó, V total de Terra, tanto faz. Então, esse M' é quanto? É massa da Terra sobre o volume de uma esfera. Eu tenho uma expressão matemática para o volume da esfera. É 4/3 de π. Nesse caso, é πr' ao cubo. Tá bom? E aqui é 4/3 de π raio da Terra ao cubo. O raio da esfera toda. 4/3 vai embora com 4/3, π vai embora com π. Então eu chego à conclusão que M' é igual a massa da Terra, vou colocar isso aqui que é constante, raio da Terra ao cubo, vezes R' ao cubo. Tá? Só uma. Vou colocar um número aqui, tá? Que é a posição, é a posição da partícula. Então, se eu volto esse valor nessa equação agora, nessa equação aqui, eu tenho que G é constante de gravitação universal, massa da Terra sobre raio da Terra ao cubo vezes R' ao cubo, R' ao quadrado. Então, esse 3 eu posso simplificar com esses dois aqui, no final das contas, a gente conclui que, para o caso da partícula estar num raio menor que o raio da Terra, está entrando na Terra, R menor que RT, o campo gravitacional, o módulo do campo gravitacional é dado por G, massa da Terra, raio da Terra ao cubo, R', tá bom? Por comodidade, eu vou tirar esse vinho aqui para... É a posição da partícula, tá bom? A posição da partícula
é menor do que o raio da esfera, então ela está dentro da esfera. Tá? Então essa expressão do campo gravitacional, quando a posição da partícula é interna à esfera. Se a gente for descrever um gráfico, graficamente isso aqui, a gente vai ter o seguinte. Esse aqui é a expressão do campo gravitacional que a partícula vai sofrer quando ela está fora da Terra. Por exemplo, a gente aqui está na superfície da Terra, eu só preciso vir aqui e trocar isso por raio da Terra, para na superfície da Terra. Tá bom? E se eu estiver acima da superfície da Terra, esse é o valor do campo gravitacional que eu vou sofrer. G, massa da Terra, dividido por minha distância ao centro da Terra ao quadrado. É a distância do centro da Terra até o ponto que eu estou. Então, se você quer calcular o campo gravitacional da Terra em qualquer satélite, você coloca aqui ó, a distância do centro da Terra até a posição do satélite. Você vai saber quanto é que é a gravidade naquele ponto. Tá bom? Na Lua, você coloca aqui a distância do centro da Terra até o centro da Lua, você vai saber quanto o campo gravitacional da Terra na posição da Lua, e assim sucessivamente. Mas se você estiver dentro da Terra, raios inferiores ao raio da Terra, a gente tem que o campo gravitacional é esse aqui, ó, G, massa da Terra, sobre R da Terra ao cubo, vezes R. Ou seja, isso aqui é uma função linear. Para R igual a zero, o campo gravitacional é zero. Então, se eu fizer um gráfico aqui, ó, aqui, ó, o meu gráfico é esse aqui, ó. G, campo gravitacional, G, tá bom? Módulo que é sempre atrativo, versus R. O campo gravitacional lá no centro da Terra é zero. Quando ele atinge a superfície da Terra, quando aqui vale raio da Terra, esse é o valor máximo do campo gravitacional. Isso vale quanto? Vale G, é só em qualquer uma das duas equações trocar R por raio da Terra. Massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado. Tá bom? E bingo! Quanto é que vale esse número aqui? Ó? Quanto é que é esse valor? Na média é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então esse valor aqui, ó, na média, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o campo gravitacional na superfície da Terra, o valor médio é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E para valores acima de raio da Terra, decai com 1 sobre R quadrado. Então, esse foi o modelo, o campo gravitacional descrito lá por Newton a partir dos teoremas das cascas esféricas. Na realidade, a gente pode descrever a partir do teorema das cascas esféricas. Tá? A gente viu, então, que o campo não é uma constante dentro da Terra, ele diminui com a distância, vai até zero no centro da Terra, e ele diminui, só que linearmente, para R menor que raio da Terra, e com o inverso do quadrado da distância para R superior a raio da Terra. E o valor máximo dele é na superfície da Terra, onde a gente tem um valor médio aí de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Antes de fechar essa parte de lei de Newton, essa parte segunda lei de Newton, eu vou fazer mais uma pequena observação que talvez seja útil para a gente. Muita gente confunde força, peso e força gravitacional. Tá bom? Eu vou fazer a discussão, então, no sentido de esclarecer qualquer dúvida sobre isso. E eu começo a discussão falando, você pode fazer qualquer confusão que você queira, desde que você saiba o que esteja falando e saiba argumentar com quem estiver falando com você. Tá? Mas, se você chegar para qualquer pessoa, para um engenheiro da NASA, por exemplo, que trabalha numa equipe lá responsável por lançar, colocar qualquer satélite em órbita, você chegar para um engenheiro desse e perguntar, amigo, quanto é que é o peso desse satélite que vocês lançaram aí? E ele vai te responder. Ele vai pegar e te calcular, fazer o seguinte cálculo, ele vai pegar a massa de todo aquela parafernália toda que eles mandaram lá para o céu, tá bom? Ele vai calcular essa massa é um número, eles não muda, né? De lugar para lugar, a quantidade de matéria não muda daqui na Terra, na Lua, é o mesmo valor massa, e ele vai te multiplicar esse valor de massa pelo valor do campo gravitacional na superfície da Terra. Tá? Então ele vai multiplicar por G, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado.
vai falar, esse é o peso do objeto. Tá? Então, a gente muitas vezes confunde peso com força gravitacional, mas é muito mais prático você definir o peso simplesmente como a ação da força gravitacional de um corpo quando esse corpo estiver na superfície da Terra. Isso é um número e acabou. Você multiplicar a massa dele por 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas muitas vezes é comum você ver pessoas descrevendo força gravitacional e força peso. Então, quando você ouvir alguém falando disso, força gravitacional e força peso é a mesma coisa, é só você pensar da seguinte forma: ah, entendi, esse cara só está chamando a interação gravitacional de interação peso. Mas se você for considerar isso, então, o peso de um satélite não pode ser a massa dele vezes o valor da massa, vezes o valor do campo gravitacional na superfície da Terra. O peso, então, do satélite deveria ser dito, quando você mistura força, peso e força gravitacional, com a massa do satélite vezes o campo gravitacional na posição que ele está. É só você entender isso. Uma vez entendido isso, você pode usar, você pode descrever força, peso e força gravitacional como a mesma coisa, e você vai saber argumentar com qualquer pessoa. Mas, se não quiser fazer essa confusão, defina peso como um número associado a cada corpo. Esse número é aquele da interação da Terra com aquele corpo na superfície da Terra. Tá bom? E interação gravitacional é a interação à distância, em que é a interação que o planeta está exercendo sobre o corpo e vice-versa, o corpo sobre o planeta. Tá bom? Então a gente para por aqui na parte de segunda lei de Newton. No próximo encontro a gente vai falar de terceira lei de Newton. Tá bom? Agradeço a atenção.